Amiguinhos nostálgicos, vocês estão bem? Vocês lembram disso aqui? Vocês mais jovens provavelmente não sabem, ou até os mais velhos às vezes não se lembram, que antigamente os quadrinhos que a gente comprava nas bancas de jornal vinham nesse que a gente chama de formatinho. Então muitos velhos como eu começaram a ler os quadrinhos e continuaram a ler os quadrinhos durante muito tempo nesse formatinho aqui, ó, pequenininho, que os heróis eram trazidos aqui pela editora Abril, quando eu estava lendo na minha infância e adolescência, até chegar os formatos até chegar nos formatos maiores. Mas esse era o formato que a gente lia, papel jornal, aqui, ó, impressão mais ou menos, né? Isso aqui é uma nostalgia pura, não é? Então, se preparem, que vocês que gostavam disso aqui ou gostavam daqueles bonequinhos monocromáticos, provavelmente é isso que a gente vai ter ou nada muito em breve. Estive hoje na banca de jornal, porque eu sou um daqueles caras que ainda, apesar de comprar pela internet, gosto de ir à banca de jornal, ver as novidades, ver as revistas, ver os quadrinhos, gosto de ir em lojas de colecionáveis, vou lá na Limited Edition, vou lá na Iron Studios, vou no Tadeu, que não é uma loja, mas tem um showroom. Eu sou um velho que gosta de... não gosto de sair de casa, passear, mas essas coisas assim, às vezes, me apetece. Né? É uma maneira de a gente ver, dar uma voltinha, ver as novidades, conversar com algumas pessoas, e passei na banca de jornal para comprar, para ver os quadrinhos que tinham lá, e as coisas estão bem complicadas. Você que reclama do preço de tudo, com os quadrinhos, com os colecionáveis, vocês já devem ter percebido que não é diferente. No começo de dezembro, antes dessa visita que eu fiz hoje, eu estive na banca de jornal porque eu queria comprar isso aqui, ó, Batman Jogos de Guerra, que é um quadrinho do Batman em 2 edições, que saiu já pela Panini, já saiu em formato maior, mais picotadinho, e agora a Panini lançou isso aqui de forma encadernada. Então no começo de dezembro eu fui buscar esse segundo volume, que é até um pouco maior, capa mole e tal, e eu já tinha lido, mas foi muito legal reler, porque é uma história muito, muito boa, com vários personagens de Gotham, com os mafiosos, isso e aquilo. Eu acho que eu até comentei, quando chegou esse primeiro volume, eu até comentei num vídeo. Esse aqui eu acho que eu fiz só uma postagem no Instagram rápida, nem comentei sobre a história. Mas, primeira edição, R$159, R$160 quando chegou esse volume 1. E aí no começo de dezembro fui pegar o volume 2, R$210 volume 2. Então, para você ler uma boa história em quadrinho, mesmo no formato econômico, vamos falar assim, com uma capa mole, estamos falando aqui de 210 mais 160, estamos falando aqui de R$370, isso aqui. Duro, né? Não que muita gente vai falar, puxa, será que a Panini está cobrando demais, isso, aquilo? Eu sei os motivos, tem a questão do dólar, do preço, porque o papel é em dólar, a impressão é em dólar, o papel praticamente é um fornecedor só, é caro pra caramba, tem essa merda de governo, tem isso, eu sei tudo isso, mas o meu comentário, a minha crítica, a minha revolta hoje é como é que a gente quer que as pessoas leiam quadrinhos, que é a minha paixão, aliás, é muito mais agradável para mim, apesar de não parecer, ler um bom quadrinho, às vezes, do que ter uma figura na prateleira. Aliás, a maior parte das figuras estão na minha prateleira, por causa dos quadrinhos. 370 pau. E aí hoje, como eu estava comentando, fui à banca de jornal e peguei mais 3 volumes aqui de quadrinhos que me interessaram. E a hora que cheguei no caixa lá, eu falei, caramba! Bom, primeiro, comprei esse encadernadinho também. Capa mole, Aliens, voltei a me dedicar ao tema depois do Rômulo, cheguei até a fazer um vídeo no começo aqui do Coleções e Caos, no ano passado, sobre a minha coleção de Aliens. Tem muita história em quadrinho legal de Aliens.
E esse aqui, molinho, tal, R$ 45. Ok. Era o esperado. Até eu tenho comprado um ou outro número daqueles volumes Saga, que a Panini tem lançado, Saga do Clone, Saga do Batman, Saga do Superman, que ainda andam com preços razoáveis. Então, esse aqui tudo bem. Mas, como vai sair o filme da Supergirl, e isso aqui eu li há muito tempo atrás, e agora saiu encadernadinho, eu li picotado, não lembro da história, mas não lembro os detalhes. Como vai sair o filme da Supergirl no DCU, comprei aqui o Supergirl Mulher do Amanhã, edição de luxo, indicada ao prêmio Eisner e tal. Então, a Luciana estava comigo aqui no Ano Novo, comigo, com a minha esposa e com a minha sogra. Ela perguntou sobre se eu tinha lido, a gente comentou um pouco sobre isso. Vi na banca e falei, vou comprar. Então, um encadernadinho desse, já capa dura. Vamos ver aqui o preço desse negócio. Eu já tirei o plástico, acho que eles têm até vergonha de botar o preço na capa, mas a verdade é, comprei esse crossover do Batman com o Juiz Dredd, porque recentemente assisti o último filme do Juiz Dredd, indicação da turma que me acompanha aí numa das lives, gostei pra caramba. Eu já tinha lido, eu acho que todos aqui, vou reler, mas a verdade é, a soma disso aqui, R$360. Aí, às vezes eu falo que, puxa, que ninguém quer ler nada no Brasil, ninguém lê porra alguma, tal, isso aqui. Sim, mas quem que lê com este preço? Quem lê? Quem consegue comprar um negócio desse aqui? E aí eu tava conversando também com o Estevam, o eterno estagiário, o @Marvete02, ele assinou lá o plano da DC Infinity, assim como o da Marvel, agora tá no Brasil. Você paga uma mensalidade ou um plano anual e você tem acesso a todo o catálogo da DC desde 1900 e bolinha, inclusive com lançamentos, dependendo do plano tal. O plano mais caro custa R$160 ano e você tem acesso a todo o catálogo, inclusive novidades, depois de pouco tempo, sei lá, talvez 30 dias depois do lançamento, você tem aquilo lá no seu celular, no seu tablet ou no seu Kindle. Legal, né? Porém só em inglês. Então, fico pensando, quem não lê inglês, não adianta nada. E eu sei por que inglês, é para não entrar em conflito com a Panini e com outras editoras que publicam aqui no Brasil. Mas olha olha a situação que estamos chegando, né? O cara que gosta de ler o físico, o cara que gosta de ler e colecionar, porque isso aqui tem a ver com colecionismo também. Tem muita gente que tem as edições, não só os formatinhos, mas gosta de pegar os encadernados para ter a lombada, tal, esses sommeliers de lombada. Tem muita gente que não lê nada, só tem a lombada na prateleira. Mas tudo bem, não é esse o caso. Mas esse cara tá ferrado. E a própria editora, DC e a Marvel, já percebeu que esse mercado não vai dar certo, não vai longe desse jeito. Não só no Brasil, lá fora, mas aqui muito pior, porque com o dólar a 6 e pouco, R$7 quase, isso e aquilo, esse negócio não vai longe, as editoras vão se lascar. Então a própria DC, a própria editora, a própria Marvel faz um plano onde você consegue ler no seu Kindle tudo que já saiu e tudo que irá sair por um plano mais caro, que custa uma ordem de seus R$160. Sabe o que vai acontecer com as editoras? Vão rodar. Porque eu, mesmo resistente, gostando do físico, com esse preço aqui, não dá. E aí o estagiário Mavetes, o Estevam, me mostrou o Kindle dele. Minha esposa tem um, mas eu sempre vejo ela ler livros no Kindle. E ele me mostrou como é que você lê os quadrinhos lá, como é que é esse serviço online. É quase ler um formatinho. Então o Kindle dele tem um formato praticamente, talvez maior que o do formatinho assim, e você lê isso tranquilamente, visivelmente, confortavelmente, uma luminosidade interessante, e você tem acesso a tudo. Recentemente, até o Pipoca e Nanquim anunciou, durante a CCXP, que vai lançar as Tartarugas Ninja da IDW, que é algo que eu estou dizendo desde os figuraços, que é o melhor que existe das Tartarugas Ninja. É melhor que as animações, é melhor que os filmes, eu já estou no número 16 ou 17 dessa grossura em inglês, também não é barato, mas a IDW vai lançar isso, o Pipoca e Nanquim vai lançar isso no Brasil.
Aí eu fiquei, num primeiro momento, legal, não por mim, mas eu quero que as pessoas leiam aquilo ali, é legal demais, tenham acesso àquilo lá em português. E depois vem o medo. Que preço vem isso? Porque cada encadernada dessa grossura é igual esse encadernado aqui do Batman que eu mostrei. Cada livro desse da IDW é dessa grossura. Como é que vai chegar isso? Como é que eles vão conseguir lançar isso? Será que essa coleção vai até o final? Então, triste demais. Com colecionáveis a mesma coisa, né? Cada vez mais a gente vai diminuindo a escalinha, vamos diminuindo o número de figuras que a gente compra, que é até bom, por causa da questão do espaço, questão de acumuladores, tal, etc. Mas estou falando de coisas supérfluas. Imagine remédio, comida, etc. Então, no final das contas, o que eu acho que vai acontecer, e já está acontecendo, é que cada vez mais todas essas coisas que são luxuosas vão voltar a ser, sei lá, qualquer coisa menos o que é esperado. Então, nós não merecemos o luxo aqui. Nós não podemos ter nada de capa dura, nós não podemos ter um colecionável bacana, não podemos ter uma história bacana. Então, cada vez mais, eu não sei, eu fico pensando nessas editoras, mesmo a Comic Zone, lá do Ferrez, que lança livros luxuosos em capa dura, que é legal, é um formato bacana, né? Dá um acabamento legal, mas não vai dar para fazer mais isso. Não vai mais dar para fazer essa impressão bonita, esse papel bonito aqui que a gente tem. Não vai, a gente vai ter que botar o papel jornal, senão papel higiênico, talvez. Quadrinho impresso no papel higiênico. A editora Taverna do Rei, que também tem a loja Taverna do Rei, na verdade a loja veio antes da editora, que é mais recente. Aliás, quem tem hoje uma loja, uma comic shop, também é guerreiro, porque Felipe lá, parabéns, porque isso aqui não vai acabar bem, na minha opinião. Mas eles também têm editora, e os livros que eles estão lançando, eles estão alternando. Mas, por exemplo, o Ramírez e outros, capa mole, capa molinha, para diminuir custo. Porque senão não dá para lançar as coisas em capa dura, não dá para fazer papel bacana, não dá para fazer gramatura legal. Mesma coisa os colecionáveis. Fui lá na CCXP, quinta-feira, vocês conhecem, bom, vocês que acompanham, conhecem a minha história e tal. Cada vez que eu vejo um negócio lá da Iron, fala, puxa vida, Sentinela, 1 para 20, tudo aquilo. Eu fico, num primeiro momento, falo, nossa, que legal. Olha só a peça da Tomb Raider assim, olha o Mortal Kombat e o Fatality. Aí eu penso, que preço vai chegar isso? Será possível que a gente vai conseguir comprar um negócio desse? Será que as pessoas vão conseguir comprar um barato desse? Então, cada vez mais eu acho que as figuras têm que ficar mais simplórias. A base ou arredondada, ou hexagonal como era antes. O mínimo do mínimo do mínimo, porque a gente não merece ter um negócio melhor. Nós não merecemos. Quem está lá, o judiciário, o legislativo, o executivo, todo esse pessoal aí merece tudo. Aí merece tudo de bom. Mas aqui a gente não vai ter luxo, não. Em breve a gente vai voltar a ter bonequinho monocromático de vinil. Aliás, tem muita gente que faz isso, não de forma oficial, mas faz bons trabalhos em vinil. Não estou diminuindo isso, mas é mais para exemplificar como era. Você que é saudosista também, que tem saudades, a gente vai voltar àquilo que era antes. Aquela banquinha ordinária com meia dúzia de quadrinho lá no papel jornal, jogo do bicho pra caramba, um montão de outras porcarias. Isso explica também por que existe tanta gente fazendo coisa não licenciada e às vezes até pirata. Por que o pirata se dá bem? Porque hoje mesmo, vou assistir um filme, vai pagar o streaming lá, os streamings todos aumentaram o valor, Netflix, Disney Plus, tudo. Então todo mundo corre pro torrent, todo mundo corre pra caixinha do crime. Os jogos, cada jogo de Switch, do Nintendo Switch, 300 paus, 300 e pouco. Todo mundo desbloqueia aquele negócio lá e ótimo. Aí você fala assim, é certo? Não é certo. Eu até entendo o que o Renan falou lá no nosso papo no final do ano. Eu entendo a revolta dele em relação a essas coisas. Mas é justificável, porque as pessoas não podem ter nada. E eu tô falando de uma pessoa que tem uma vida razoável, comedida. Tem muita gente que acha... Eu fiz o vídeo do Porsche, tem muita gente que fala, que você é rico, você teve tudo. Você não me conhece, você não sabe a minha história. Mas quando a pessoa acha que eu sou rico, e me coloca no mesmo patamar de um cara que tem um Porsche, ou que tem é filho de alguém, então é porque também já distorceu tudo, já não entendeu porra alguma desse mundo aqui. Mas tem uma vida razoável, minha esposa trabalha, eu trabalho, a gente junta a renda e sobra. Mas, imagina, se para mim,
já é um negócio complicado. Vocês mesmo, tem muita coisa que eu queria ter e não entra aqui, por espaço e também por dinheiro. E não é questão de não ter o dinheiro. A questão não é de não poder comprar, é não tolerar esse tipo de coisa. E eu entendo, a culpa não é da Panini, só da Iron, disso e aquilo, é tudo isso que eu citei e muito mais. Então, triste demais. Então, ou a gente vai, sei lá, pro Kindle, e uma hora, você vê a hora que todo mundo ir pro tal do Kindle, o serviço vai começar a aumentar, e aí volta pra pirataria de novo, o pessoal começando a baixar os quadrinhos com PDF, qualquer outra coisa nesse sentido, mas não dá, né? Não dá para ficar desse jeito. Triste demais. Então, por muito tempo eu falei assim, as pessoas aqui no Brasil não lê nada, não quer ler nada. Não quer ler, também tem esse público, tem essa situação, mas não dá para ler. Não dá para ficar desse jeito. Então, meus parabéns aí aos resistentes, editora Taverna do Rei, a Comic Shop Taverna do Rei, Comics, as editoras, a Monstra, as editoras aí do Comic Zone, e Pipoca e Nanquim, e tantas outras aí, porque tem que ser muito guerreiro para estar aqui. E, lamento, mas eu não vejo um futuro promissor para esse pessoal. Porque quando a própria editora passa por cima de todo mundo para vender o negócio no Kindle, ele já entendeu que já entrou numa medida desesperada de falar assim, olha, não adianta, vamos passar por cima da banca, da livraria, isso e aquilo, porque a gente tem que vender direto, porque não tem margem para todo mundo. E aí, para acabar, vem aí, aparece alguém com uma ideia milagrosa, que fala assim, puxa, o probleminha das livrarias é que o Amazon dá desconto. Então vamos tabelar o preço de capa e ninguém vai poder mais dar desconto. Você acha que o cara que está ali apoiando a Lei Cortez, você acha que é isso que vai resolver? Então vamos falar assim, preço de capa, o Amazon não vai poder dar mais de 10% de desconto. Você acha que o que vai acontecer quando você junta dois quadrinhos desse tamanho na capa mole, que custa 370, quase 400 reais, você acha que vai vender desse jeito? Não vai vender. Mesma coisa vale para a história dos colecionáveis aí. O sucesso da Jada, que eu mostrei agora do Street Fighter no último vídeo, é porque o preço ainda está coerente, tem chegado devagarzinho, tal, etc. Mas não dá para ir muito além disso. Então, colecionáveis a R$1.000, R$1.500, deluxe, 4 pau, não sei. Vai ter gente que vai comprar? Vai. Vai ter gente que em algum momento vai escolher bem para ter a sua peça? Vai. Mas o mercado não vai segurar desse jeito. Então, é isso que a gente tem para hoje. Desculpem o desabafo, mas eu achei um absurdo. Vou me divertir de novo. Cada quadrinho desse aqui, eu devoro feliz da vida. Eu adoro ler quadrinho. Cada vez que... Eu queria muito falar mais de quadrinho, mas às vezes não dá tempo. Você vê, eu falo, já estamos quase em 18 minutos aqui, falando sobre outras coisas. Tenho feito aos pouquinhos, mas não sei. Eu sempre tenho a impressão que o pessoal que está do outro lado não está muito interessado nos quadrinhos. E também essa história do preço, né? Então, é mais uma notícia ruim, que não é de 2025, já vem se arrastando. Digam aí o que vocês acham, se vocês gostaram desse vídeo, duvido, porque eu só trouxe notícia ruim, não dá para dar dislike, mas então dá um like aqui no vídeo, comente aqui o que vocês acharam, me digam se vocês leram isso aqui, e quais aí, vamos ver a idade do pessoal daqui, quais aqui leram esses formatinhos, tiveram acesso a esse negócio que as traças, é um tipo de papel, ó o Robocop, ó, as traças adoram esse tipo de papel. A gente se encontra muito em breve num próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau.